questão número 7, ela tem aqui 4 afirmativas para você dizer se é falso ou verdadeiro, tá? E cada uma delas não é nada fácil, a gente tem que pensar um bocado. Então essa primeira aqui, existe pelo menos um número A pertencente aos reais, diferente de zero, para que as curvas, essa curva aqui, y é igual a ax ao quadrado, essa é uma curva, e a outra curva é x2 mais 2y2 é igual a 1. Que curvas são essas, hein? Essa curva aqui é uma parábola, né? Ela tem uma equação de uma parábola. Y é igual a x2, y é igual a um trinômio do segundo grau em x, né? Então isso aqui é uma parábola. E essa outra aqui é o quê? Uma elipse, né? É a equação de uma elipse com centro na origem. Tá, e ele está fazendo a seguinte afirmativa. Essas curvas não se interceptam ortogonalmente. Calma aí, existe pelo menos um A pertencente aos reais, diferente de zero, tal que essas curvas não se interceptam ortogonalmente. O que quer dizer curvas se interceptando ortogonalmente? Olha, você tem aqui uma curva e aqui você tem outra curva. Aí você tem ali o ponto de interseção e aí você traça as tangentes a essas duas curvas nesse ponto de interseção. Então aqui tem aqui uma tangente e está aqui uma outra tangente. Então ele está falando, é possível que exista um determinado A de tal forma que essas tangentes não sejam perpendiculares. Quando é que as tangentes são perpendiculares, hein? Aliás, quando é que duas retas quaisquer são perpendiculares? Olha aqui, se você tiver duas retas perpendiculares, você vai saber se elas são perpendiculares como? Você pega os coeficientes angulares dessas duas retas. Vamos chamar o coeficiente angular dessa reta aqui de M1 e o da outra reta de M2. Para elas serem perpendiculares, você tem que ter a seguinte relação. O produto dos coeficientes angulares, M1 vezes M2, tem que dar menos 1. Isso aqui é um resultado da geometria analítica em R2, né? Ou então você vai ter uma horizontal e outra vertical, mas no caso geral são duas retas que têm os coeficientes angulares cujo produto é igual a menos 1. Então, um resultado que a gente tem que lembrar para poder usar aqui nesses problemas. Então, isso aqui está certo ou está errado? Será que existe algum A de tal forma que esse produto não seja menos 1? Se esse produto aqui não for menos 1, elas não vão ser perpendiculares, né? Não vão ser ortogonais. Então, vai ter um pouquinho de conta para responder só esse primeiro item. Todos eles são itens trabalhosos. Bom, quando a gente pode fazer o desenho, é sempre bom que ajuda, né? Olha só. Y é igual a ax ao quadrado. Como é que é isso? Como é que é o gráfico disso aqui, hein? Y é igual a ax ao quadrado é um negócio assim. É uma parábola com esse aspecto. Bom, isso aqui é para A positivo, né? Para A positivo. Se o A for negativo, a parábola vai ser assim, né? Virada para baixo. E essa outra aqui? Essa curva é uma elipse com centro na origem. Vamos desenhar as duas curvas aqui. Com centro na origem e quem são os eixos dessa elipse? Os semi-eixos. Como é que a gente faz para saber por onde essa elipse passa? Olha, para você saber onde ela corta o eixo X, você vai fazer o Y igual a 0. Né? Fazendo o Y igual a 0, você vai encontrar X igual a 1 e X igual a menos 1. Então, são esses dois pontos aqui. Menos 1 e 1. E como é que a gente vai ver onde é que ela corta o eixo Y? Para ver onde essa elipse corta o eixo Y, nós vamos fazer X igual a 0. Então, fazendo x igual a 0, quanto é que vai dar o y? Mais ou menos raiz quadrada de meio, né? Raiz quadrada de 1 meio, que é raiz de 2 sobre 2, que é um pouquinho abaixo de 1, dá aproximadamente 0,7. Então, isso aqui e isso aqui, esses pontos são os pontos onde essa elipse corta o eixo y. Aqui, então, você tem raiz de 2 sobre 2, e aqui você tem menos raiz de 2 sobre 2. Bom, então vamos desenhar essa elipse aqui.
Olha só, eu não preciso considerar A positivo e A negativo. Sabe por quê? Porque se você tivesse A negativo, você ia ter essa parábola igualzinha, só que voltada aqui para baixo, né? Se elas forem ortogonais aqui em cima, elas vão ser ortogonais aqui embaixo também, porque essa figura é totalmente simétrica, né? Se a parábola estiver virada para cima ou virada para baixo. Vamos pegar aqui um ponto onde essas duas curvas se cortam. E vamos pegar essas tangentes. Ó, então aqui a gente tem a tangente, a elipse, e aqui a gente vai colocar a tangente à parábola. E aí vamos descobrir quem são esses coeficientes angulares aí. Vamos fazer o produto e ver se isso aqui dá -1 ou não. Se der -1 é porque elas são ortogonais. Se der diferente de -1 é que elas não são ortogonais. Como é que a gente vai encontrar os coeficientes angulares? É a derivada, né? A derivada é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Então vamos pegar essas duas curvas aqui e derivar. Essa primeira aqui, derivando essa de cima, a gente vai ficar y' é igual a derivada disso, vai dar 2 vezes A vezes X. Então, o y', ou seja, o coeficiente angular dessa primeira, vamos chamar de M1, né, da elipse, da parábola. Esse coeficiente angular é o M1, que a gente calculou aqui o valor. Agora vamos pegar a da elipse e derivar também. Como é que a gente vai derivar isso aqui? Olha, derivando x² mais 2y², quem é a derivada de x2? É 2x. Quem é a derivada de 2y2? Aqui a gente tem que usar a regra da cadeia, né? Isso aqui vai ficar 2 vezes, a derivada de y2 é 2y, mas eu tenho que multiplicar ainda por quem? Por y'. Então, x2 a gente deriva direto assim. Agora o y2 a gente tem que colocar o y e o vezes y'. Então, calculando o y' nessa equação, a gente vai encontrar o M2. Um coeficiente angular da reta tangente à elipse num ponto genérico. Depois eu vou obrigar esses pontos aqui a serem o mesmo ponto, o ponto de interseção das curvas. Então isso aqui vai ficar o seguinte, o y' vai ficar quanto? Passo 2x para o outro lado? Vai ficar menos 2x sobre 2 vezes 2y. Então isso aqui, simplificando por 2, vai ficar menos x sobre 2y. Então com isso aqui nós temos o M1, que é 2ax, e o M2 é esse aqui. Temos os valores de M1 e M2. E agora nós vamos obrigar esse M1 e M2 serem calculados no mesmo ponto, que é o ponto de interseção das duas curvas. Claro, vale para esse aqui e vale para esse aqui também. Bom, então vamos calcular o M1 e o M2 tomados no ponto de interseção das duas curvas. Então, fazendo M1 vezes M2, quanto é que vai dar isso aqui? O M1 é 2ax. Então, vamos considerar o x como sendo o mesmo, né? Ou seja, o x da primeira curva é o mesmo x da segunda curva. E o y também. O y dessa curva é o y da outra curva. Porque nós estamos tomando o ponto de interseção. Nesse ponto de interseção, o M1 vale 2ax. E o M2 vale isso aqui. O M2 vai ficar menos x sobre 2y. Quanto é que vai dar isso aqui? Aqui corto 2. Ficou menos ax2 sobre y. Certo? Mas o xy para uma curva é o mesmo xy
para outra curva. Eu estou chamando de xy o ponto que satisfaz as duas equações. Então eu posso colocar aqui que para essa segunda curva, o y vale quanto? O y obedece a essa equação, ele satisfaz essa equação e satisfaz também essa outra equação. Então eu posso trocar o y por ax2. Já que o xy atende a essa equação e atende a essa equação, porque é um ponto comum das duas curvas. Quanto é que dá isso aqui? Menos ax2 dividido por ax2. Isso aqui vai dar menos 1. Então olha só o que a gente encontrou. A gente encontrou que nesse ponto de interseção dessas curvas, e é claro que vale para esse aqui também, porque no caso o x, né, trocando x por menos x, ele está elevado ao quadrado, ele vai se manter, claro. Então a gente concluiu aqui que o M1 vezes M2 é igual a menos 1. Ou seja, são retas ortogonais. Isso quer dizer, então, que sempre vão ser ortogonais. Essas curvas, onde quer que elas se encontrem, elas sempre vão ser ortogonais, independentemente do valor de A que você coloca. Porque o A vai cortar, vai sobrar menos 1 no fim das contas. Então, elas são sempre ortogonais. Vamos ver agora o que o problema falou. Existe um A diferente de zero, de tal forma que essas curvas não sejam ortogonais? Não, não existe. Então isso aqui é falso. A segunda afirmativa está falando o seguinte: a negação dessa proposição aqui é essa outra. Essa proposição, ela é isso aqui, ó. Existe um x pertencente a A. Existe um x pertence a tal que P de x. Veja bem, isso tudo aqui é uma coisa, né? Existe x pertencente a, abriu e fechou parênteses, tal que P de x, abriu e fechou parênteses aqui. Então isso aqui é uma parte da proposição, é o antecedente, né? E depois você tem aqui o sinal de implicação e você tem uma segunda proposição. Essa segunda proposição é essa aqui. Qualquer que seja x pertencente a A, acontece isso aqui. Ou seja, não acontece Q de x. Então, essa proposição aqui é alguma coisa do tipo x implica y, né? Ou P implica Q. Então é uma proposição desse tipo aqui. X implica Y. Isso aqui é o antecedente, isso aqui é o consequente. Esse aqui é o antecedente e esse é o consequente. E ele quer que você faça a negação disso aqui. Ele está dizendo aqui que essa negação dá isso aqui como resultado. Ou seja, essa negação é: existe x pertencente a A, tal que P de x, e além disso acontece também isso aqui: existe x pertencente a A, tal que Q de x. Puxa vida! Isso aqui, como é que se chama? Isso aqui é lógica, né? Escola Naval tá pedindo isso agora? Parece que tá pedindo, sim. Tá no programa do concurso? Acho que sim. Então você tem que saber essas coisas, né? A e B, A ou B, não A, não B, P implica Q, etc. Saber trabalhar com essas coisas todas aí. Então vamos ver se isso aqui está certo ou se está errado. Tá, então ele quer saber a negação dessa expressão. Olha só, agora essa expressão você pode encarar ela como um x implica em y. É uma implicação que você está negando, né? Então vamos ver como é que se faz a negação de uma implicação. E depois a gente substitui o x e o y por essas outras proposições lógicas. Tá? Então como é que é a negação de x implica y? Bom, primeira coisa a gente tem que entender quem é x implica y, tá?
Ah, você estudou lógica? Se você tivesse estudado lógica, você ia saber que x implica y é a mesma coisa que não x ou y. Isso aqui é a definição da implicação. Olha só, é o seguinte, a lógica tem proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. Essas proposições você pode ligá-las utilizando três operadores, o ou, o e o não. São os três operadores básicos da lógica. O ou, o e e o não. O ou só vai ser verdadeiro quando um dos dois for verdadeiro. Pode ser um só ou podem ser os dois. O e só vai ser verdadeiro quando os dois são verdadeiros. E o não só vai ser verdadeiro se a proposição original for falsa. Então a gente trabalha com isso aqui, o ou, o e e o não. E o implicação? O implicação é uma maneira, é um outro operador, só que ele foi definido em função desses outros operadores aqui, em função do não e em função do ou, tá? Então você encontrar a negação de x implica y, a negação de x implica y, é a mesma coisa que fazer a negação dessa expressão equivalente ao x implica y, que é não x ou y. Não x ou y. Tá, e agora a gente então tem que negar uma proposição que tem o ou, né? Como é que a gente faz para negar um ou? Para negar um ou, você vai fazer o seguinte, você vai transformar em e você vai negar esses dois camaradas aqui. Então a negação desse ou é a negação desse e a negação desse. Então isso aqui vai ficar x e não y. Ah, então isso que eu queria fazer, que era negar isso aqui, x e y. É a mesma coisa que negação desse x implica y, que é a negação desse aqui, que é não isso ou isso, que no fim das contas dá o primeiro e a negação do segundo. Então o que a gente tem que fazer é pegar esse primeiro aqui, vamos repetir aqui, existe x pertencente a A, tal que acontece P de x, né? Só você repetir o primeiro, que é isso aqui, x. E coloco um e eu boto a negação do segundo. Esse é o segundo, esse é o y. Então eu tenho que colocar isso aqui, a negação desse sujeito. A negação do qualquer que seja. Tá pronto? Não, esse aqui já tá pronto. Existe x pertencente a tal que P de x. Essa parte já está pronta. Aqui vai entrar um e agora você vai ter que negar isso aqui. Olha só, você tem que negar essa proposição, qualquer que seja x pertencente a, não ocorre Q de x. Como é que a gente faz a negação de alguma coisa? Olha só, aqui eu vou ter que usar uma formulinha. A negação do qualquer que seja, digamos que você tem essa expressão aqui que você queira negar. Qualquer que seja x, digamos que aconteça r de x. Como é que se nega isso aqui? A negação do qualquer que seja é o existe. Essa negação vai dar isso aqui. Existe x pertencente a tal que não ocorre P de x. Por que que é isso, tá? Se você falar assim, todo flamenguista... Não, vou fazer com futebol não. Vamos falar assim. Todo brasileiro é trabalhador. Como é que você nega isso? Você fala assim, tem um brasileiro, pelo menos um que eu sei, que não é trabalhador. Então, a negação do qualquer que seja é o existe. Existe um em contrário. Então, se você quer negar esse qualquer que seja x não ocorre Q de x, você vai transformar o qualquer que seja num existe. E esse aqui você nega. Ou seja, a negação de Q de x é Q de x. Pronto. Então a expressão está pronta agora. Foi feita a negação dela. Então a negação dessa expressão toda é isso aqui, ó. Existe x pertencente a A,
tal que P de x, e também existe um x pertencente a A também, tal que ocorra Q de x. Então existe x tal que P de x e existe x tal que Q de x. Olha aqui, existe x pertencente a tal que P de x e existe um x pertencente a tal que Q de x. Infelizmente, isso caindo na prova, você vai ter que estudar lógica, proposições, conectivos lógicos, tautologias, né? Tem que estudar isso tudo. Tá? Então a negação dessa proposição aqui é essa aqui, correta. Aqui é verdadeiro. Essa terceira aqui, ela tem uma integral definida de 0 a π sobre 2. Integral de 0 a π sobre 2. De quem? 1 sobre 1 mais seno x dx. Ele falou que isso aqui é m. Então, m ao quadrado é igual a 2. Ou seja, ele está dizendo que isso aqui, o m vai ser raiz de 2, né? M é raiz de 2. Ele está dizendo que essa integral aqui dá raiz de 2. Está perguntando se isso aqui está certo ou se está errado. Olha só. Uma forma intuitiva de resolver isso aqui é calcular essa integral. Mas é uma integral chatinha, hein? Integral de 1 mais seno x dx. Olha, você vai ter que fazer uma substituição trigonométrica aqui. Ou então você vai ter que usar um negócio que está no programa, que é exprimir os ângulos seno de x e cosseno de x em função da tangente de x sobre 2. Isso está no programa, está explícito lá. Você tem que saber essa conversão. Olha só, se você tem a tangente de x sobre 2, se você chamar isso aqui de t, você vai poder escrever que o seno de x vai ser igual a 2t sobre 1 mais t2. E você vai poder escrever também que o cosseno de 2x é 1 menos t2 sobre 1 mais t2. O 2x não é x, porque aqui é x sobre 2, então aqui é cosseno do ângulo que é o dobro desse, tá? E a tangente de x você vai poder exprimir como isso sobre isso, que vai dar 2t sobre 1 menos t2. Saiu aqui esse pedacinho, toda hora eu esqueço que não aparece no vídeo. Bom, então você pode fazer várias integrais trigonométricas se você exprimir todos os ângulos, todas as linhas trigonométricas, sendo x, cosseno de x e tangente de x, em função de t, que é a tangente de x sobre 2. E aí você vai recair numa integral polinomial, ao invés de ser uma integral trigonométrica. Mas, de qualquer maneira, vai ser trabalhoso aqui, tá? Eu vou resolver isso aqui de uma outra forma. Olha só. Eu tenho que calcular essa integral aqui, eu tenho que dizer, na verdade eu não preciso calcular, eu tenho que dizer se ela é raiz de 2 ou não. Pode ser que seja difícil você calcular e mostrar que é igual a raiz de 2, mas normalmente é muito mais fácil você calcular e mostrar que ela não é igual a raiz de 2. Olha só, eu quero a integral de 0 a π sobre 2 de 1 sobre isso aqui, 1 mais seno x dx. Vamos fazer o esboço do gráfico dessa função. Olha só, a gente vai só de 0 a π sobre 2, né? 0 a π sobre 2, seno de 0 é 0, né? Olha só, eu vou começar com seno de x. Seno de x é assim. De 0 até π sobre 2. Então essa função que eu coloquei aqui em cinza é seno de x. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 1. Somando 1, eu vou ficar com uma outra função, essa daqui somada com 1. Ela vai subir de uma unidade, né? Então, esse ponto vai parar aqui, no ponto 1, e esse ponto que aqui é 1 vai parar no 2. Então 1 mais seno de x é isso.
1 mais seno x. É isso aqui. É seno de x somado com 1. Agora eu vou fazer o inverso dessa função. Olha só. O inverso de 1 é 1 mesmo. O inverso de 2 é meio. E se eu for fazer o inverso de todos esses valores aqui, eu vou encontrar o que aqui? Vou encontrar a curva assim, né? E você acha que essa curva ela tem a concavidade assim? Mais chegada mais para baixo ou chegada mais para cima? Será que eu fiz certo ou fiz errado? Será que isso aqui na verdade era assim para cima? A gente tem aqui a reta que liga esses dois pontos, né? Então, claro, se eu pegar o inverso de 1 vai dar 1, o inverso de 2 vai dar meio. Agora, se eu pegar um valor que é um pouco maior, quando eu inverter, eu vou encontrar um valor que é um pouco menor. Puxa vida. Então essa área aqui, que é a integral de 0 a π sobre 2 dessa função, ela vai ser o quê? Um pouco menor do que a área desse trapézio aqui. Vamos chamar isso aqui de S. Essa área S, ela vai ser menor do que a área desse trapézio. E esse trapézio, qual é a área dele? É base média vezes altura. Então, a base média é 1 mais meio sobre 2. Isso é a base média. Vezes a altura. A altura é π sobre 2. Tá, então essa área é um número que é com certeza menor do que isso. Vamos calcular isso aqui quanto é que dá. O S vai ser menor do que... Isso aqui vai dar 3 meios dividido por 2. É 3 quartos, né? 3 quartos vezes π sobre 2. Quanto é que é π sobre 2? Π é 3,14 aproximadamente. Sobre 2, isso vai dar 1,57. Vezes 1,57. Então eu vou fazer o seguinte, vamos calcular isso aqui. É só 1,57, vou multiplicar por 3. Isso aqui vai dar 1, vai um 2. 15 mais 2, 17. Vai 1 aqui. 3 mais 1, 4. 4,71. Agora eu divido por 4. Dividindo por 4, isso aqui vai dar 1, aqui fica 0, vai abaixar o 7, vai ficar 1, resto 3, 31, vamos arredondar para 32, vai dar aproximadamente 8. Tá? Então isso aqui é aproximadamente 1,18. Que é óbvio que isso aqui é menor que a raiz de 2. O problema falou que essa integral aqui é igual à raiz de 2, certo? Não está certo, porque essa integral aqui é um valor que é menor do que isto é menor do que raiz de 2. Então, o S, que é essa integral aqui, que a gente quer calcular, ela com certeza é menor do que a raiz de 2. Eu não preciso nem calcular ela, porque eu já mostrei aqui que ela é menor. Então, não há necessidade de eu calcular. Eu gastei menos tempo. Claro que eu gasto um tempo explicando, né? Mas você fazendo na prova, raciocinando, escrevendo, você vai gastar menos tempo fazendo desse jeito do que resolvendo a integral lá no braço, né? Fazendo lá suas substituições trigonométricas. Então, essa afirmativa aqui é falsa, porque ele falou que isso aqui é igual a raiz de 2, mas não é. É menor do que a raiz de 2. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Agora falta essa última aqui, que é com números complexos. Olha só, seja Z um número complexo e I a unidade imaginária. Claro, quem não sabe disso? I é a unidade imaginária, só que tem alguns cursos que usam J para representar a unidade imaginária. Então esteja preparado para encontrar isso aqui sendo chamado de I ou sendo chamado de J. No ensino médio normalmente se usa I para esse número, mas, por exemplo, em cursos na área de eletricidade costuma-se usar o J. Bom, ele falou o seguinte, mais uma coisa aqui. Se Z é igual, Z é um complexo, né? Se Z é igual a módulo de Z vezes E elevado a I θ,
Isso aqui, na verdade, ele está apenas lembrando a forma polar do número complexo. Qualquer número complexo pode ser escrito como sendo o módulo dele mesmo vezes essa expressão E elevado a iθ. O E elevado a iθ, na verdade, é a mesma coisa que isso aqui, ó, cosseno θ mais I seno θ. Que a gente escreve isso aqui como cisθ, né? É uma maneira utilizada na teoria dos números complexos para representar esses valores aí. Normalmente a gente usa também, mais comum, usar a forma A mais BI, né? A mais BI seria a parte real e a parte imaginária. Mas também você pode usar essa aqui, que é a forma trigonométrica, e essa aqui, que é a forma polar. Bom, ele só está lembrando isso. Agora ele falou o seguinte, levando em conta que o número complexo é o módulo dele vezes E elevado a iθ, módulo e argumento, né? O módulo do número complexo e o argumento do número complexo. Então, é correto afirmar que módulo de E elevado a IZ é igual a isso aqui, E elevado a módulo de Z vezes o seno de θ. Isso está certo? Olha só, vamos calcular o módulo de E elevado a IZ. Módulo de E elevado a IZ. E vamos colocar esse Z aqui nessa forma trigonométrica. Cosseno θ mais I seno θ, e aqui, isso aqui é para mostrar E elevado a iθ. É isso aqui, E elevado a iθ. Se eu quiser colocar o Z, eu tenho que botar o módulo. Então, calma aí. O Z, ó, se a gente colocar isso aqui como módulo de Z vezes E elevado a iθ, e no lugar do E elevado a iθ eu colocar isso aqui, cosseno θ mais I seno θ. Né? Então, isso aqui é o número complexo na forma trigonométrica. Agora, eu vou multiplicar por I, que eu quero formar esse expoente aqui. Eu vou multiplicar por I. Então, IZ vai ser isso aqui vezes I. Vai ficar módulo de Z. Vai ficar I cosseno θ. E aqui vai ficar I vezes I, que é I ao quadrado, que é menos 1. Tá? Então eu peguei o Z, coloquei o Z na forma trigonométrica, multipliquei por I, e aí ficou isso aqui. Que a gente pode escrever desse jeito aqui. Módulo de Z cosseno θ vezes I, e aqui eu tenho menos módulo de Z vezes seno θ. Tá? Então, isso aqui, essa expressão toda, é o E elevado a IZ. Agora eu vou fazer E elevado a isso e tirar o módulo, né? Então, E elevado a isso e tiro o módulo também, vai ser E elevado a isso vezes E elevado a isso aqui. E tem que tirar o módulo. Agora olha só. Isso aqui, a gente pode separar esses dois módulos aqui num produto. Isso aqui é módulo de E elevado a módulo de Z cosseno θ vezes I. E isso aqui vai ficar o módulo de E a menos módulo de Z seno θ. E observe o seguinte, isso aqui é um número complexo na forma exponencial, só que ele não tem um módulo aqui na frente.
Quer dizer, esse número é elevado a θ, quer dizer, é elevado a i vezes qualquer número, isso aqui sempre tem um módulo 1, porque isso aqui é o cis-θ, e o cis-θ tem um módulo 1, olha só. O que é o cis-θ? Você representando o cis-θ é isso aqui, ó. Você tem aqui essa parte aqui, ó, θ, isso aqui é cosseno θ, isso aqui é seno θ. Ou o contrário, né? Isso aqui é o seno θ, isso aqui é o cosseno θ. O módulo é 1, é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ. Então, é elevado a θ, que é a mesma coisa que cosseno θ mais i seno θ, ele tem o seu módulo igual a 1. E o que a gente tem aqui exatamente é elevado a i vezes alguma coisa. Vezes um número real qualquer. O que faz essa coisa aqui, esse valor que está aqui junto com o i no expoente, ele faz esse ângulo θ aumentar. Ele vai aumentar o valor de θ, porém, o módulo vai continuar sempre igual a 1. Então esse módulo aqui é sempre igual a 1. O que faz esse módulo ser diferente de 1 é quando você tem uma parte real aqui nesse expoente. Ou então quando você tem um coeficiente multiplicando isso. Então essa parte aqui é sempre igual a 1. E essa parte aqui é um número real, não é complexo. Isso aqui é elevado a um número negativo, né? Vezes é elevado a seno θ. O problema está perguntando o seguinte, isso aqui, será que isso aqui é igual a isso? Será que isso aqui é igual a E elevado a módulo de Z vezes Z seno θ? Não, isso aqui é diferente, né? Totalmente diferente. Falsa. Então é falso verdadeiro, falso falso. Falso verdadeiro, falso falso. Resposta correta, letra A de alfa.